Livro de Filipenses, capítulo 2. Obrigado. Vamos ler esse capítulo, amém? Depois eu vou destacar algumas coisas que eu creio que são importantes para nós. Filipenses, a partir do 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler na minha versão, mas tudo bem. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o levou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me as notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo. E eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Amém. Eu gosto de ler as cartas, dos apóstolos, porque elas não trazem apenas doutrina, mas elas trazem a doutrina no meio da vida cotidiana, no meio da vida normal que eles viviam. E se você olhar com os olhos atentos, você começa a ver nas entrelinhas, você começa a ver os bastidores, você começa a ver como era a vida deles. E você começa a perceber que a vida deles não é muito diferente da nossa, para não dizer que é igual. Porque às vezes nós olhamos
para os milagres, para as curas, para as maravilhas, para os sinais, e eles estão todos condensados em poucas páginas, e você pensa que eles tropeçavam em milagre dia a dia, toda hora, o tempo todo. E é claro que tinha muito milagre, muito mover sobrenatural de Deus. A igreja primitiva alcançou uma presença de Deus e uma glória como nenhuma outra alcançou até hoje. Mas eles também passavam muitas dificuldades e muitas lutas, como nós. E às vezes a gente só presta atenção no milagre, só presta atenção na presença, na glória, não é? E a gente até se frustra, porque começa a falar, puxa, mas nós nunca vamos chegar nesse padrão. E aí você começa a olhar o que acontece nas entrelinhas. Você começa a ver o apóstolo se queixando de que, olha que coisa que ele fala aqui, não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Olha aqui, que dura essa frase. Ele estava dizendo que que aqueles que estavam ali trabalhando com ele, estavam muitas vezes mais preocupados consigo mesmo do que com os filipenses. Vocês estão percebendo que havia muitas lutas também? Aí ele fala, eu vou mandar para vocês Epafrodito. Ele ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Quer dizer que ele já tinha tido uma tristeza. E Deus não permitiu que ele morresse para ele não ter outra tristeza. Você está entendendo? O cara quase morreu. Epafrodito era um discípulo, era alguém que servia junto com Paulo, que estava militando, que estava lutando com ele, companheiro de lutas, ele fala. E quase morreu. Amém, irmão? Você está entendendo? Quando você começa a ver o dia a dia da vida deles, como era o cotidiano, né? Era cheio de desafios, cheio de batalhas, cheio de lutas. A vida não era fácil. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Talvez eu não me lembro de outro tempo tão difícil na minha vida como esse que eu estou passando agora. Não me lembro. Muito difícil. Um ano, a pandemia, né? Mas além da pandemia, muitas outras coisas, muitas outras lutas. Mas quando eu leio esse tipo de texto, eu me consolo. Eu falo, opa, isso é espiritual. A vida que eu estou vivendo é espiritual. As lutas que eu tenho passado são espirituais. As batalhas que eu tenho vivido são espirituais. Amém? Ou seja, é uma vida cheia das coisas de Deus. Porque Deus é Deus das montanhas, mas Deus também é o Deus dos vales. Você encontra Deus nos montes, mas você também precisa encontrar Deus nos vales. Vale fala de lugar de quebrantamento. Vale fala de lugar de luta. Vale fala de lugar de colocar o rosto em terra. E monte fala de presença plena de Deus, plenitude da presença de Deus, vista panorâmica, olhar de águia, né? Monte fala de encontro com Deus, presença de Deus. Vale fala de lugar de batalha. Mas lugar de plantar, lugar de colher, lugar de terra fértil, é no vale. Ninguém planta no cume do monte. Ninguém colhe trigo no cume do monte. Ninguém colhe uma colheita farta nas montanhas. Você nunca viu um agricultor cultivando no cume do Himalaia, né? Porque lá não nasce nada. A vista é deslumbrante, o lugar deve ser maravilhoso, mas não nasce nada. Para semear tem que ser no lugar onde há fertilidade. E lugar de fertilidade é onde tem umidade. Nem que seja a umidade das tuas lágrimas. Não é? Isso foi até bom, foi poético, eu vou anotar essa frase. Não é? As tuas lágrimas podem trazer umidade para aquele lugar. O teu choro rega a terra. Faz aquilo ter umidade, faz o solo ter umidade, faz ficar aquele lugar mais fértil.
Então você começa a ver que eles tinham uma vida de muita presença de Deus, fazendo a obra de Deus, mas tinham muitas lutas. Paulo aqui estava dizendo o quê? Eu espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. Olha que frase, né? Ele devia estar, talvez fosse ser preso, não sabia se ia ser solto, talvez estivesse preso. Eu não pesquisei, sinceramente, sobre onde ele estava quando escreveu essa carta. Mas ele estava num momento de incerteza. Ele falou, eu espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Mas ele não estava podendo ir naquele momento. Ele estava ali numa situação de incerteza. Amém, irmãos? Isso é para você olhar para a sua vida. E às vezes você acha que não está acontecendo nada. Que só você tem lutas. Que só você tem inimigos. Que as coisas só não dão certo para você. Que só você que tem dores. Que só acontece... Ninguém quer passar por lutas. Ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém. É natural do ser humano querer correr dos problemas, fugir das lutas, sair das dificuldades. É natural, é do instinto humano, não é? Nós temos um instinto de preservação da vida. Tudo que vai nos trazer dificuldade, trazer problema, nós queremos ficar longe. É ou não é? Ninguém aqui é masoquista, quer sofrer à toa. Faz parte do instinto humano, do instinto de preservação da vida. Você fugir de uma situação que te ameaça. Mas muitas vezes é impossível você fugir. As situações te alcançam, as circunstâncias te rodeiam, os inimigos te cercam. E às vezes surgem aquelas inseguranças dentro de você, aqueles temores, aquelas dúvidas. É nesse momento que você precisa se voltar para o Senhor e para a sua palavra. A única forma de estabilizar, meu irmão, as tuas emoções, estabilizar o teu coração, estabilizar a tua alma, estabilizar a tua mente, é se voltando para o Senhor e para a sua palavra viva. A palavra de Deus não é apenas um livro escrito, ela tem que se tornar viva, viva. Deus continua falando hoje. Deus fala hoje, Ele continua falando através da sua palavra escrita, através da sua palavra profética, através de sonhos, através de visões, através de tantas formas, das circunstâncias. Deus fala de muitas maneiras. Nós temos que estar atentos para ouvir a sua voz. Às vezes ficamos confusos, às vezes ficamos em dúvida, às vezes passamos por momentos de medo, ou não? Medo do que vai acontecer depois, medo do que vai acontecer amanhã. Mas nós temos que voltar para a palavra de Deus e continuar crendo, continuar confiando, sabendo que Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso futuro. Amém? Ele cuidou do povo de Israel 40 anos naquele deserto. 40 anos. Mesmo o povo sendo rebelde, o povo sendo obstinado, mas Ele cuidou do povo. Ele não abandonou aquele povo. Às vezes se irava, às vezes Moisés negociava com ele, né? Através da oração, intercedia. Às vezes Moisés ficava irado, aí Deus aplacava a ira de Moisés. Era um barato o relacionamento de Deus e Moisés, né? Um às vezes aplacava a ira do outro, porque o povo não era fácil, né? Mas Deus teve misericórdia, cuidou deles. Nenhuma outra nação na terra, né, como nação, teve um relacionamento tão próximo de Deus, né? Um relacionamento próximo, audível, registrado, né? Escrito.
leis escritas, história descrita minuciosamente. Nenhum povo registrou com tanto detalhe, né, a sua trajetória como o povo de Israel. Esse livro, além de ser o testamento de Deus para nós, é um livro histórico tremendo, que conta a história da evolução da humanidade, do amadurecimento da humanidade. É tremendo. Agora, nós temos que crer que Deus continua falando coisas novas, falando ao nosso coração. É claro que tem momentos na vida que você passa, né? Eu falei outro dia, quando você pega um nevoeiro, né? Você está no carro dirigindo e de repente você entra num trecho sujeito a neblina. É difícil dirigir com neblina, é a pior sensação, é pior do que chuva, é muito ruim. Mas nesse momento o que você faz? Você não para o carro no acostamento. A recomendação é nunca parar, porque se você parar você pode causar um acidente ou provocar, já ter alguém parado, você não viu, ou alguém vem e não vê que você está parado, passa por cima, bate em você. A recomendação é reduza, acenda todas as luzes do carro, reduza a velocidade e continue firme. Firme no volante, olhando para frente, enxergando o máximo que você puder. Não pode nem ligar a luz alta, porque aí piora a neblina. Então, reduz a marcha, mas continua. Nós estamos vivendo um tempo que não dá para fazer grandes planejamentos. Não dá. Você não sabe quando vai abrir, quando vai fechar, quando vai vacinar, quando não vai. Nós temos que reduzir a marcha, continuar crendo, continuar olhando para o Senhor, até passar, até esse nevoeiro dissipar, até nós conseguirmos enxergar do outro lado. Mas não vamos parar. Continuamos seguindo na direção do nosso Deus, sabendo que todas as coisas Ele permite. Nada acontece sem que Ele permita. A palavra diz que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba e permita. Amém? Então é o momento, meus irmãos, de nós termos uma atitude de humildade diante da vida. De humildade, de entender que nós não temos controle sobre as nossas vidas. Nós não temos controle sobre as coisas. Não temos. As coisas acontecem muito rápido. Paulo fala aqui, ó, que nós não devemos ser egoístas, nem tentar impressionar ninguém, mas devemos ser humildes e considerar os outros mais importantes que nós mesmos. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios dos outros. E aí fala assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Imagina isso, Deus, Jesus com o Pai e o Espírito Santo sabiam, né, decidiram que Jesus teria que vir. E ele tomou a forma de servo, de escravo. Escravo é uma palavra ainda mais pesada, né? Tomou a forma de escravo e nasceu como ser humano. Ele sabia que isso era sair da eternidade e entrar na mortalidade. Olha que crise. Você está lá na eternidade. Você não precisava sair de lá. Mas ele sabia que para resolver a crise da humanidade, ele tinha que se tornar mortal como nós, tinha que morrer para levar todo o nosso pecado sobre ele, para que então ele vencesse a morte, vencesse o pecado, vencesse Satanás, pudesse ressuscitar e voltar para a eternidade.
Agora, você imagina, uma coisa é você saber tudo isso quando você está lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está na eternidade, está tudo bem, está tudo sob controle, está tudo beleza, maravilha, você tem a visão do todo, você tem a visão da águia, você tem a visão do antes, do hoje e de amanhã, né? Deus está além do tempo, Ele sabe o passado, o presente, o futuro, Ele não tem o tempo cronológico que nós temos, Ele conhece todas as coisas. Então uma coisa é eles estarem lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa dimensão, mas outra coisa é Ele encarnar, se tornar uma criancinha, indefesa, nascer num lugar humilde, simples, numa estrebaria, sem grandes recursos, sem proteção humana nenhuma além dos pais. Imagina isso, o Rei dos Reis, o próprio Deus, nascendo num lugar sem proteção humana nenhuma, correndo o risco de ser morto, porque havia um decreto de Herodes para matar as crianças, né? Havia uma perseguição em andamento. E Jesus passou por tudo isso, sem consciência. Imagina, ele era uma criança, ele não podia tomar decisões. Ou você acha que Jesus já nasceu dando ordem para o diabo? Era um bebê, ele não falava. Ele fazia cocô, mamava e fazia cocô, como qualquer criança. Ele não tinha como fazer nada, como se defender. Você está entendendo? A crise, é claro que o Pai, o tempo todo, né? Os anjos estavam cuidando, é lógico, isso é óbvio. Mas Jesus não tinha consciência disso. Aí ele foi crescendo na graça, no conhecimento, né? Foi começando a compreender a palavra, ele aprendeu a palavra, ele foi ensinado com os mestres, com os rabinos da época. Ele aprendeu a palavra, e ele era, além de ser muito inteligente, ele tinha revelação de Deus, era cheio do Espírito Santo, foi crescendo em graça e sabedoria, até chegar, aí nós vemos aos 12 anos, ele lá no templo, discutindo com os doutores, e discutir é uma prática dos judeus, eles discutem teologia, eles têm a prática de perguntar e responder o tempo todo, eles aprendem perguntando e respondendo, então não há nenhum problema nisso para eles, perguntar, questionar, por isso que sempre Jesus, às vezes respondia com outra pergunta, isso era a forma deles ensinarem, fazia parte do ensino rabínico, o perguntar e o responder, perguntar e responder, questionar, inquirir, isso fazia parte da cultura deles, faz até hoje. O judeu é um povo que questiona os limites do conhecimento, por isso que grande parte dos prêmios Nobel foram para judeus, química, física, matemática, medicina, você vai lá ver o que tem de judeu que ganharam esses prêmios, porque eles pesquisam, eles questionam, eles indagam, eles perguntam, eles não têm problema com isso, com a inovação, com a fronteira do conhecimento. E os cristãos, infelizmente, não fazem isso como eles fazem, deveríamos fazer muito mais, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a vida da palavra de Deus, e nós temos medo, muitas vezes. Achamos que a ciência e a fé não podem andar juntas. Aonde? Aonde está escrito isso? Pelo contrário, nós devemos aprender, sabendo que a ciência se confirma pela palavra de Deus. Tudo que o homem está descobrindo, ele está descobrindo em cima daquilo que Deus criou, em cima dos fundamentos que Deus colocou. Amém? Jesus, ele veio, não é? Se humilhou, é uma atitude de humilhação, se tornar carne. Por quê? Porque a carne humana, esse corpo, essa forma de vida, vamos dizer assim, é uma forma de vida debilitada pelo pecado. É uma forma de vida debilitada, é uma forma de vida que está sujeita a morrer. Se não acontecesse nada, se Jesus não tivesse vindo, nós iríamos nascer, viver e morrer,
iríamos todos para a perdição eterna. Não teria saída para nós. Então, quando ele veio e encarnou, ele entrou numa vida em declínio. Ele entrou numa raça em extinção. A raça humana, como ela está hoje, ela está condenada à extinção. Amém? Depois que Jesus voltar, depois que ele tiver o governo dele de 1000 anos, depois que todos forem julgados, os que não creem, e todos os que forem julgados para receber galardão, os que creem, né? A raça mortal vai ser extinta. Não vai mais ter essa raça em declínio. Ninguém mais vai nascer num corpo que vai morrer. Então a raça humana, como nós conhecemos hoje, está destinada a ser extinta. E Jesus encarnou sabendo disso. Isso é se humilhar. Isso é descer muitos degraus. E ele não tinha certeza. Ele encarnou como uma criança. Imagina isso, meus irmãos. Ele entregou o controle. Ele entregou o controle. Ele perdeu toda aquela consciência de Deus que ele tinha. E encarnou como criança. Você pensa que Jesus já nasceu com toda a revelação, sabendo quem ele era? O super deusinho. Não. Era uma criança. Ingênua, inocente. Que não podia se defender. Então, aqui fala, ele não, depois quando ele foi tendo consciência de quem ele era, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Quando ele teve revelação de que ele era o Filho, que ele era o Messias, nem aí ele se apegou a isso. Nem sabendo que ele era Deus, ele não se apegou a isso. Ele continuou sendo obediente. Porque ele poderia a qualquer momento falar, não, espera aí, esse negócio está ficando muito pesado, eu não vou para a cruz não. Está difícil, vai doer muito, eu vou sofrer demais. Deu, Deus. Até aqui deu, agora não dá mais não, Pai. Você pensa que Jesus não podia ter feito isso? Podia. No jardim do Getsêmani, quando ele estava em intensa clamor e súplica, como nenhum outro homem jamais clamou, ali foi o momento de decisão. Foi a hora onde se definiu o que iria acontecer, afinal, né, o fim das coisas. Foi naquele momento. E Jesus chegou num ponto que ele falou, se for possível, afasta de mim esse cálice. Tem algum outro jeito de eu cumprir o meu propósito sem ir para a cruz? Deus, tem algum outro jeito? Pai, tem alguma outra forma de eu obedecer a Ti sem precisar passar por isso? E houve um silêncio. Sabe, meus irmãos, quando Deus não fala nada, é porque a resposta já foi dada. Às vezes a gente começa a insistir com Deus, e Deus nem responde mais aquilo. Não foi o caso de Jesus, tá? Que Jesus estava ali num clamor legítimo. Mas Moisés, quando Deus falou para ele que ele não ia entrar na terra, ele insiste com Deus ainda algumas vezes. E chega uma hora que Deus nem ouve mais. Moisés, você não vai entrar, e pronto. Eu já falei. Então assim, tem coisas que às vezes a gente não quer ouvir, né? A gente não quer acreditar que Deus falou. Mas se Deus falou, Ele falou. E se não está vindo nada, não está ouvindo nada, Deus não mudou a história, é porque Ele já falou para você o que Ele quer. Às vezes a resposta que não te agradou, mas Ele já falou. Quando fala que em vez de se apegar à sua divindade, Ele se esvaziou, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano.
quando ele veio em forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que nós precisamos aprender a ser humildes diante de Deus. Eu não consigo pregar outra coisa, de outra maneira. Não é? Quebrantamento, coração quebrantado, humildade diante de Deus, entregar o controle para Deus. Sabe por que humildade? Porque são tempos em que nós temos necessariamente que entregar o controle. A igreja durante muito tempo mentiu para Deus. Estou falando uma coisa séria. Igreja de maneira geral, tá? Não estou falando todos os pastores, todas as denominações, não é isso. Mas de maneira geral, a igreja andou mentindo para Deus. Falando que entregava o controle. Deus, o controle é teu. Mas quem estava no troninho, a gente sabia que eram os líderes. Eu entrego o controle de Deus. Aí a hora que Deus ia pegar, puxava de volta. E cada um continuou edificando seus próprios reinos, com seus próprios nomes, com as suas próprias fotografias, com as suas próprias imagens. Eu acho muito estranho quando eu ou passo na frente de um lugar e eu vejo uma imagem do dono da igreja. Para mim é o dono da igreja que está naquela imagem. Por que precisa da imagem dele ali? Ele é mais importante do que Jesus? A igreja de quem que é? De verdade. Sabe, irmão, você está entendendo o que eu quero dizer? Durante muito tempo, a igreja mentiu para Deus. E não entregou o controle de coisa nenhuma. Agora, está tendo que aprender a entregar na marra. E se não entregar, vai pagar o preço de não entregar. Por isso que tem que ter o coração humilde. Porque se não tiver o Espírito de Cristo, meu irmão, Jesus é Deus. E Ele não se apegou a isso. Você está entendendo? E tem um monte de gente se apegando ao seu carguinho, ao seu troninho. Aí reclama por que a glória de Deus não é como era na igreja primitiva. Porque a santidade do povo de hoje não é igual à santidade da igreja primitiva. É simples. Porque os líderes de hoje não são tão consagrados como os líderes da igreja primitiva. Quem lembra aqui o nome do apóstolo que assumiu no lugar de Judas? A gente lembra. Mas ele não tem uma carta dele. Ele não é citado em mais nenhum lugar. Agora, você acha que ele não era um cara importante? Um cara santo, separado para Deus? O grande apóstolo Pedro, né? Tem 3 cartas escritas por ele. E Paulo, que veio depois, tem um monte de carta. Quer dizer que Paulo é mais importante que Pedro? Eles não ficavam disputando. Às vezes tinha disputa entre eles, né? Teve várias disputas entre eles. Mas quando o Espírito Santo, de fato, governou a igreja, quem aparecia era Jesus, não eram os líderes. Graças a Deus não tinha máquina fotográfica, nem celular naquela época, né? Isso diminuiu bastante a vaidade, porque até fundir uma imagem com a figura do camarada demorava pra caramba, né? Hoje é muita vaidade que a gente vê, meus irmãos. Muita vaidade. Nós temos que aprender com Jesus. Paulo está falando aqui. Não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procure os seus próprios interesses, mas preocupe-se com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu posição de escravo e nasceu como ser humano.
Essa Bíblia tem uma linguagem mais atualizada, né? Quando fala, não seja egoístas e não tente impressionar ninguém. Sabe, meus irmãos, vaidade é você ficar o tempo todo tentando impressionar os outros. Ganhar seguidores no Instagram, ganhar seguidores no YouTube, ganhar visualizações, ganhar joinha, Não estou dizendo que isso não possa ter, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, tem líderes que se movem por essas coisas. Se movem por isso. Claro que eles estão interessados, eles querem pregar o Evangelho. Mas estão interessados. Quantos likes eles receberam? Sabe, irmãos, a gente precisa cada vez mais ter o mesmo Espírito de Cristo. A igreja precisa ter o mesmo Espírito de Cristo Jesus. Se ela quer ser parecida com Jesus, já passou da hora dela se revestir de Jesus. Amém? Já passou da hora. Se ela quer ser parecida com Jesus, e a gente vive falando isso, né? Que o propósito de Deus é ter muitos filhos e filhas parecidos com Jesus, no seu caráter. Uma igreja não pode, a igreja de Cristo não pode ser arrogante nesse mundo. Não pode. A igreja primitiva, ela caía na graça do povo. O que é cair na graça? Ela era querida, pelo menos naqueles primeiros momentos, né? Naqueles primeiros dias, ali em Jerusalém. Depois ela foi perseguida. Mas a palavra diz que próprio Deus deixou que a igreja fosse perseguida. Por quê? Porque luta, perseguição, traz humildade, traz quebrantamento, traz dependência de Deus. Vida mansa, farta, né? Tudo traz orgulho e vaidade. Eu estou falando, né, principalmente em termos espirituais. Você pode ver por você e por mim. Poucas pessoas eu conheço que buscaram a Deus quando tudo estava bem. A grande maioria das pessoas busca a Deus quando tudo vai mal. Quando a vida está um caos. Quando a vida está ruim. Tem exceções, já vi exceções, mas são raras. A grande maioria, você pode olhar para a sua vida. Quem aqui buscou a Deus quando tudo estava mal? Quando tudo estava mal, né? Assim, às vezes não podia, pode ser que não estava tudo tão mal assim, né? A maioria. Alguns casos, às vezes não, né? Às vezes você casou com alguém que era cristão, começou a frequentar a igreja, e aí se converteu, né? Ou você nasceu numa família cristã e se converteu. Tem exceções, mas a grande maioria que se converte vindo do mundo para a igreja, se converte quando tudo está caindo aos pedaços. E isso traz humildade, isso traz quebrantamento. Por isso que você se aproxima de Deus. A pessoa arrogante não se aproxima de Deus, a pessoa orgulhosa não se aproxima de Deus, não tem espaço para quebrantamento. E aí a igreja, ela começa a se revestir da presença de Deus e crescer e tal, e muitas vezes ela se esquece de onde ela veio, de onde Deus a tirou. E às vezes Deus precisa lembrar a igreja do que ela é feita, para trazer quebrantamento, humildade, para a gente ter o mesmo Espírito que Cristo Jesus. Eu volto a falar, né? Eu não vi um profeta sério de Deus profetizando sobre esse tempo que nós estamos passando na terra. Não vi um. Não vi nada sério que dissesse que nós íamos passar isso com esses detalhes. Não vi. Então, isso mostra o quê? Que Deus guardou para ele o seu tempo. Ele é Senhor. Ele sabe como lidar conosco. Ele sabe como lidar com a igreja. Ele está trabalhando na vida da igreja. Ele está trabalhando no mundo também. Está trabalhando com todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele tem muito, está trabalhando com Israel, né? Mas ele tem muito interesse no que acontece com a igreja. Lógico.
Ele tem muito interesse com o que acontece em Israel. Ele tem muito interesse com o que acontece com as nações. Porque o projeto de Deus, o propósito de Deus é salvar, se possível, todas as nações da terra. Mas se não for possível todas as nações, Ele quer salvar pelo menos um remanescente em cada nação da terra. Né? Pelo menos a palavra diz que haverá na eternidade gente de todos os povos, tribo, línguas e nações. Todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. Terá pessoas adorando a Jesus. Então, Deus é um Deus para a humanidade, né? Mas Ele está muito interessado com o que acontece com você, com o que acontece comigo. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, primeira coisa, né? Entrega o controle da tua vida para o Senhor. Não tem outro jeito. Entregue. Tem profissões que sofreram muito nesse período. Tem áreas que foram muito, tiveram que se reinventar, mudar de profissão, fazer outra coisa. Não é isso? De repente vinha tudo bem, de repente aquilo sumiu. Acabou, não existe mais. E nós temos que entender que talvez não volte a ser daquela forma que era antes, não sei. Temos que ter essa flexibilidade em Deus. Entregar o controle da vida financeira, controle da tua saúde, controle da tua família, controle da tua casa, das tuas finanças, de tudo, do teu trabalho. Entregar o controle para o Senhor. Isso requer humildade, requer quebrantamento, requer não tentar impressionar ninguém, né? Ser humilde, se esvaziar, assumir a posição de servo e ser obediente até a morte. Ser obediente, obedecer ao Senhor. Ter um coração de servo, de serviço ao Senhor, de serviço aos outros. Amém, irmãos? Assim, a gente vive numa geração hoje corrupta, né? Uma geração corrompida. E às vezes a gente lê essas palavras, elas são exatamente o oposto do que as pessoas que não conhecem a Deus falam para a gente o tempo todo, né? Por exemplo, aqui, quer ver onde ele fala? Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Nós vivemos no meio de um mundo corrompido e cheio de gente perversa. Gente perversa. Aqueles que não conhecem a Deus, cada vez mais é difícil você achar gente honesta, gente correta, fora dos lugares em que se busca a Deus. E às vezes até dentro das igrejas fica difícil. Não é de hoje. Hoje quase já não se passa cheque, né? Mas eu lembro de um tempo que o pessoal já tive testemunhos, né? Às vezes fala, não, desse crente eu não aceito cheque, que o cara só passava cheque sem fundo. E se dizia crente. E hoje nós vemos aí os testemunhos que nós temos tido. Testemunhos, né? Pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, se dizem tementes a Deus e estão fazendo coisas coisas execráveis, absurdas, e se dizem tementes a Deus. Eu não sei que Deus eles conhecem, que Deus eles temem. Uma geração perversa. E Paulo está dizendo, leve uma vida inculpável, uma vida pura. Brilhem como luz, resplandeçam num mundo cheio de gente perversa. Façam tudo sem queixa nem discussão, para que ninguém possa acusá-los. Isso não é uma coisa totalmente fora do normal da nossa sociedade? É como se a gente fosse os bobos, né?
os ingênuos, os tolos. Mas é o que Deus fala para nós. Fala para a gente não ficar se queixando, não ficar discutindo com as pessoas, para que a gente não seja acusado, para que a gente tenha uma vida pura, que ninguém possa nos culpar de nada. Porque quando Cristo voltar, nós vamos ter a nossa recompensa. A nossa recompensa está nele. A nossa recompensa virá com ele. Não é em vão a nossa luta no Senhor. Você pode até ser chamado de tolo aqui, nessa terra. Mas diante de Deus você não é tolo. Você é santo, você é puro, você é justo. E eu prefiro ter elogio do Senhor do que elogio dos homens. Não tem problema. E às vezes o inimigo fica na tua orelha assim, você está fazendo papel de trouxa, você está sendo bobo. Sabe, irmãos, a gente às vezes, claro, nós temos leis, nós temos direitos, mas nós também temos deveres, né? Então, a lei existe para resguardar nossos direitos e nossas obrigações. Tudo bem. Então, não estou dizendo que você não possa requerer um direito seu na justiça, não é isso que eu estou dizendo. Você tem todo o direito de fazer isso, se a legislação te permitir. Mas às vezes Deus te fala para abrir mão daquele direito. Às vezes é melhor você evitar uma discussão, evitar uma contenda, evitar uma briga e abrir mão de um direito. Depende do que Deus te falar, depende do que Deus te dirigir. Às vezes Ele vai falar para você realmente fazer, entrar na justiça, tal, tudo bem. Às vezes vai falar, não, assuma o dano, receba o prejuízo, né? E a gente abre mão. Por isso que a palavra de Deus, ela é dinâmica. Deus fala hoje, depende do que Deus te falar. Você vai orar, vai buscar Deus e Ele vai te falar, não, essa queixa você deve ir até o fim. Essa aqui não, abre mão disso. Eu não estou com você nisso. Abre mão e encerra a discussão. Sabe, às vezes a gente fica numa luta, numa discussão, numa briga, e queixando e tal, e acaba que a gente vira motivo de acusação, vira motivo de mau testemunho. Então a gente tem que ter sabedoria até para requerer ou não os nossos direitos. Amém, irmãos? Até para isso. Não é fácil, porque na nossa sociedade, é a sociedade do mais esperto. É a sociedade do que passa o outro, do que fura a fila na vacina. Do que desvia dinheiro para compra de respirador. É a sociedade do mais espertão. Eles não acham que tem Deus, eles acham que nunca vão ser confrontados com o seu pecado. Né? A gente vê quanta coisa acontece que a gente às vezes é passado para trás, coisas absurdas. E às vezes temos que sofrer o dano e deixar para lá. Abrir mão do nosso direito. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Não estou dizendo para você abrir mão dos seus direitos de maneira generalizada, não é isso. Eu estou dizendo que há situações em que o Espírito Santo vai te dirigir a abrir mão. E há outras situações em que o Espírito Santo vai falar para você ir até o fim naquela causa. Então você tem que ter essa sensibilidade para entender se você deve continuar ou deve abrir mão. Né? Outro dia uma senhorinha, mãe de uma amiga minha de adolescência, a Nicinha estava no supermercado, ela saiu de ré e acertou o carro da Nicinha, que a Nicinha estava saindo. Foi de leve, bem levinho. Mas amassou, né? Ralou, tal, lá, tirou a tinta. Mas aí nós falamos, quer saber? Eu conheço ela, conheço os filhos dela, fui amigo deles na infância, na adolescência. Uma senhora eu só fiquei preocupado assim, né? Que ela está na hora talvez de dar uma maneirada no volante, né? Porque ela saiu de ré sem nem olhar, né? Mas nós abrimos mão, fomos lá, consertamos lá, deixamos quieto. Sabe, eu falei, não vou, coitada, acabou de perder o marido faleceu, não vou, deixa para lá.
Então assim, tem situações que você, por uma história que houve, por pessoas que você conhece, você vai abrir mão. Agora, a pessoa foi arrogante com você, desceu falando um monte, depende, aí às vezes você tem que fazer a justiça triunfar para ele aprender. Porque às vezes Deus quer fazer ele aprender a fazer a coisa certa. Você está entendendo? Tem situações e situações. Né? A gente tem que saber discernir o que Deus quer da gente. Né? Aí no dia, a Nicinha estava lá, daí o Pedro foi lá atender, né? Foi lá, eu falei, Pedro, vai lá, eu não quero ir, eu não sabia nem quem era também, né? Que eu conhecia a senhora, né? Mas eu falei, vai você lá, porque eu vou ficar nervoso, eu não quero, vai lá. Aí o Pedro foi. Aí chegou lá, ajudou a senhorinha a atravessar a rua, foi lá no supermercado, né? Ela estava nervosa, tal, daí ela mandou um WhatsApp para a Nicinha, preocupada, se a gente já tinha feito orçamento, tal, né? Falou, gostei, como é que ela falou do Pedro? Ela elogiou o Pedro, né? Porque o Pedro tratou ela tão bem, quer dizer, ninguém foi bruto com ela, ninguém ficou, você entendeu? Foi tudo, aí ela elogiou, né? Como ela foi atendida, como ela foi, sabe, irmãos, assim, esse é o Espírito, sabe? Esse é o Espírito, né? Você às vezes sofre o dano, e ainda reage com graça, com amor, com misericórdia, né? Amém? Agora, às vezes não, às vezes Deus vai falar, não, eu quero que você vá até o fim, porque essa pessoa, ela vai fazer isso com você e vai fazer com outros, e eu quero parar, eu quero que ela aprenda que o que ela está fazendo é errado, então ela precisa ter um basta. Depende. Há situações e situações, né? Amém. Mas em tudo nós temos que ter o mesmo Espírito de Cristo. O mesmo Espírito de Cristo. A igreja precisa ter o mesmo Espírito. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você, nesses dias, né? Fale, Senhor, eu quero entregar o controle da minha vida para Ti. Quero entregar. Porque na verdade, meu irmão, se você nunca entregou o controle, você tem que saber que você nunca controlou nada, na verdade. A verdade é essa. A gente pensa que controla, mas o controle está na mão do Senhor, né? A gente precisa pedir sabedoria para a gente fazer escolhas sábias, escolhas corretas, né? Para criar bem os nossos filhos. Tem tanta coisa que foge ao nosso domínio, ao nosso controle, tanta coisa. Vamos orar, coloca agora, vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Senhor, nós colocamos nosso coração diante de Ti nessa noite, sabendo que o controle é Teu, o controle da nossa vida está nas Tuas mãos. Senhor, a igreja é Tua, a nossa família é Tua, nós somos Teus, nossos filhos, nossa casa. Senhor, assume, Pai. Eu Te entrego as chaves da minha vida, Senhor, de novo. Eu não quero tomar posse de nada, eu quero entregar tudo a Ti, porque o Senhor sabe decidir muito melhor do que eu. Eu quero Te obedecer, Senhor, quero Te obedecer em tudo, Pai. Ajuda-nos, ensina-nos a obediência, Pai. Assim como o Senhor se esvaziou a si mesmo, se humilhou até a morte, morte de cruz, ensina-nos a termos esse mesmo espírito. Não acharmos que somos donos de alguma coisa, somos donos da nossa própria vida, Senhor. Donos da nossa própria história. Sabe, quantas vezes nós ouvimos essas frases, você é dono da sua história, você é que escreve a história da tua vida, você é que, meu Senhor, isso são mentiras. A nossa vida está sendo escrita pelo Senhor. Nós queremos ter sabedoria para Te ouvir e Te obedecer. Senhor, livra aqueles que estão aqui, Senhor, que estão passando por algum tipo de embaraço,
de aperto, de opressão, de confusão, de causa na justiça, alguma situação que tentou enredar, Senhor, agora seja quebrado isso em nome de Jesus. Pai, livra o teu povo de todo embaraço que rodeia às vezes tão de perto, Pai. Embaraço que vem para confundir, embaraço que vem para atordoar, embaraço que vem para roubar a paz, embaraço que vem para tirar a esperança. Senhor, quebra isso agora em nome de Jesus. Que o teu povo seja livre de todo embaraço maligno. Senhor, que o teu povo seja sábio, que o teu povo faça as escolhas corretas, que o teu povo lute as lutas tuas, Senhor, e não lutas vãs. Não nos deixe envolver em lutas vãs, em lutas que não servem para nada, lutas que só roubam a nossa força, lutas que só roubam a nossa paz, Senhor. Nós queremos nos envolver nas lutas tuas, Senhor, nas lutas que o Senhor coloca para nós lutarmos, em nome de Jesus. Senhor, e guarda o teu povo, debaixo da tua consolação, debaixo da tua direção. Senhor, como a galinha guarda os pintinhos embaixo das asas, guarda a tua igreja, Pai. Protege a tua igreja de todo o mal, Senhor. Abençoa a Damantina, Senhor, abençoa o estado de São Paulo, abençoa a nossa nação, abençoa o mundo, Pai. Que as pessoas nesses dias se voltem para Ti, Senhor. Senhor, que elas não se voltem para uma vida ainda mais devassa, uma vida ainda mais de anarquia, Senhor, como se não houvesse amanhã, mas que as pessoas se quebrantem e se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus, usa essa doença, Pai, para que as pessoas se aproximem de Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, esse é um efeito que pode acontecer, né? Eu creio que, como a palavra diz, né? Muitos vão buscar se aproximar de Deus, mas muitos vão ter esse pensamento: já que eu vou morrer mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca, né? Eu vou viver como se não houvesse amanhã, né? E vão se contaminar e se corromper ainda mais. Sabe, irmãos, que a gente possa ter um coração sábio, não é? Porque essa vida pode acabar, mas a eternidade não. Nós vamos prestar contas da nossa vida diante de Deus. Então esse pensamento de que, eu posso morrer amanhã mesmo, meu irmão, isso é do diabo. É isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas pensem assim mesmo: eu vou morrer, tudo bem, eu vou curtir a vida, e se eu morrer, morri feliz. Isso é uma mentira de Satanás, porque a vida não acaba com a morte. O problema é esse: vai começar o período mais longo da vida, que é eterno. E aí? O que você vai apresentar, né? O que essa pessoa vai apresentar diante de Deus? Então seja sábio, né? Os jovens, né, principalmente, tenham sabedoria, né? Você é jovem, mas não é imortal, né? Amém? Então tenha sabedoria. Aproveite bem o teu tempo, aproveite bem tua vida, faça a tua vida valer a pena, faça o sacrifício de Jesus ter valido a pena por você. Amém? Amém. Deus abençoe você, tenha uma semana cheia da graça e da presença de Deus, em nome de Jesus.